Imagine que você recebe uma multa de trânsito, 100 euros. Dói, não é? Agora imagine que a multa não é de 100 euros, é de 4 bilhões e 300 milhões de dólares. Não é uma multa de trânsito, é a conta por construir o maior império de criptomoedas do mundo, operando, digamos, em uma zona legalmente cinzenta. Essa é a história da Binance, a empresa que ficou tão grande que sua multa de estacionamento poderia comprar uma pequena nação insular, com iate incluído. A história de como seu fundador passou de herói libertário a se declarar culpado perante o governo dos Estados Unidos. Como chegamos a esse ponto de loucura financeira? Para entender a ascensão da Binance, precisamos voltar no tempo até 2017. O mundo estava enlouquecido por criptomoedas. O Bitcoin estava subindo como um foguete do Elon Musk com pressa. Todo mundo, desde o seu primo que investe em coisas da internet, até o seu cabeleireiro, falava sobre ficar rico com moedas digitais. Era uma corrida do ouro digital, e as exchanges existentes eram como vender picaretas e pás de plástico. Elas caíam o tempo todo. As taxas eram altíssimas, e a experiência do usuário era tão agradável quanto montar um móvel da IKEA sem instruções. O mercado não pedia por uma solução, ele implorava por ela. E em meio a esse caos, apareceu um homem chamado Changpeng Zhao, ou CZ para os amigos. A lenda de CZ é digna de um filme do Vale do Silício. Imigrante chinês no Canadá, trabalhou em um McDonald's para ajudar a família. Um gênio da informática que acabou desenvolvendo software para a Bolsa de Tóquio e para a Bloomberg. A história oficial conta que, em uma partida de pôquer, em 2013, ele ouviu falar sobre o Bitcoin pela primeira vez e teve uma epifania. Vendeu seu apartamento em Xangai por $1 milhão e colocou tudo em Bitcoin. Uma jogada que seus amigos classificaram como loucura. E quando o preço despencou 70% pouco depois, até sua mãe achou que ele estava louco. Mas CZ tinha uma convicção de aço. Ele enxergou o futuro, um futuro onde poderia construir um sistema financeiro mais justo. A reviravolta irônica é que, para construir esse sistema justo, ele teve que jogar um pouco sujo. Pronto para saber como ele fez isso? O modelo de negócios da Binance, à primeira vista, é simples. Eles cobram uma pequena comissão por cada transação. Você compra, vende, e eles ficam com uma fatia. Mas o verdadeiro truque não estava nas comissões, estava na velocidade e na ousadia. A Binance foi projetada para ser o Usain Bolt das exchanges. Ela podia processar 1.400.000 transações por segundo, enquanto seus concorrentes se afogavam com muito menos. Mas a verdadeira genialidade foi sua estratégia de blitzscaling global e sua arbitragem regulatória. Em vez de pedir permissão, a Binance se lançava de um país para o outro, acumulando milhões de usuários antes que os reguladores sequer soubessem o que diabos era uma criptomoeda. Além disso, criaram sua própria moeda, a Binance Coin. Isso foi um golpe de mestre. O BNB funcionava como um programa de fidelidade. Se você o usasse para pagar as taxas, ganhava um desconto. Isso incentivava as pessoas a comprar e manter BNB, inflando seu valor e criando um ecossistema fechado. Era como se o seu supermercado te desse pontos de desconto que, além disso, você pudesse vender em um mercado global e cujo preço pudesse disparar. Era um flywheel de crescimento perfeito. Mais usuários, mais transações, mais demanda por BNB, mais valor para a Binance. Essa estratégia de agir primeiro e pedir desculpas depois te soa familiar? Se você pensa em crescer a qualquer custo ignorando as regras, provavelmente uma empresa vem à sua mente: Uber. A estratégia da Binance é o manual da Uber aplicado às finanças globais. A Uber se expandiu por cidades do mundo todo, sabendo que estava operando contra as regulamentações locais de táxis. Seu plano era simples: conseguir tantos usuários e motoristas tão rápido que, quando a cidade quisesse expulsá-los, a pressão pública fosse tão grande que os políticos teriam que negociar. A Binance fez exatamente a mesma coisa. Mas em vez de lutar contra sindicatos de taxistas, seu adversário era, bem, todo o sistema financeiro mundial e seus reguladores. Ambos venderam uma narrativa de inovação e liberdade, transporte para todos, finanças descentralizadas, enquanto na prática exploravam brechas legais para construir monopólios. É o clássico movimento de disrupção tecnológica, que muitas vezes é apenas uma forma elegante de dizer: vamos ignorar as leis que não gostamos até sermos grandes demais para que possam nos parar. Mas como a Uber aprendeu, e como a Binance estava prestes a descobrir, o tio Sam sempre acaba vindo cobrar. O problema é que quando você movimenta bilhões de dólares por dia, não pode simplesmente fingir que não é com você. Durante anos, os reguladores de todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos, olhavam para a Binance com crescente desconfiança. Finalmente, o castelo de cartas regulatório desmoronou.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Comissão de Valores Mobiliários lançaram uma ofensiva devastadora. As acusações eram gravíssimas. A Binance não só havia operado como uma corretora de valores sem licença nos Estados Unidos, como também seus controles contra a lavagem de dinheiro eram, para ser generoso, uma piada. A investigação do DOJ revelou que a Binance havia se tornado uma via expressa para dinheiro sujo. Fundos de mercados da Dark Web, hackers e, o mais alarmante, grupos como o Hamas, movimentavam dinheiro pela plataforma com uma facilidade impressionante. Em novembro de 2023, a bomba explodiu. A Binance se declarou culpada e aceitou pagar a já mencionada multa de 4 bilhões e 300 milhões de dólares, uma das maiores da história corporativa dos Estados Unidos. CZ, o visionário, teve que renunciar ao cargo de CEO e se declarar pessoalmente culpado por violar as leis contra a lavagem de dinheiro. De repente, o rapaz que vendeu seu apartamento por um sonho estava diante da possibilidade de ir para a prisão. Como ele conseguiu se safar por tanto tempo? O impacto da Binance é difícil de exagerar. No seu auge, chegou a processar mais de 60% do volume total de transações de criptomoedas do mundo. Tinha mais de 170 milhões de usuários registrados, mais do que a população da Alemanha e da Espanha juntas. Seu volume diário de operações rotineiramente ultrapassava 70 bilhões de dólares. Esses números são tão astronômicos que perdem o sentido, mas o impacto social é mais tangível. Por um lado, democratizou o acesso ao investimento em criptoativos para milhões de pessoas ao redor do mundo, especialmente em países em desenvolvimento. Por outro lado, expôs essas pessoas a uma volatilidade selvagem e a um ecossistema repleto de golpes, com quase nenhuma proteção ao consumidor. A Binance se transformou em um cassino global aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, com luzes de neon e uma promessa de riqueza instantânea, mas sem saídas de emergência claramente sinalizadas. Criou milionários do nada e também destruiu economias de uma vida inteira em questão de horas. Um poder imenso sem a correspondente responsabilidade. Mas existia alguma forma de jogar nesse cassino, mesmo que as regras do seu país proibissem? É claro que sim. Sua missão, caso decida aceitá-la, é acessar a plataforma global da Binance a partir de um país restrito como os Estados Unidos. Esta mensagem não se autodestruirá em 5 segundos. Para milhares de usuários, a solução era um truque tirado do manual de qualquer adolescente que quer ver o catálogo da Netflix de outro país. Uma VPN. O Binance.com bloqueava oficialmente os usuários norte-americanos, direcionando-os para sua versão local, a Binance US, que era muito mais limitada e regulada. No entanto, com uma VPN, um usuário podia falsificar sua localização, dizer que estava em Portugal enquanto tomava café da manhã em Ohio e acessar todo o catálogo de produtos e serviços proibidos. Os documentos da SEC demonstraram que a Binance estava plenamente ciente disso. Na verdade, internamente eles chamavam isso de uma tática de evasão criativa. A empresa sabia que uma parte significativa de seu volume vinha desses usuários fantasmas. E embora publicamente desaconselhasse o uso de VPN, na prática fazia vista grossa. Era um segredo aberto, uma farsa que permitia à empresa manter a torneira do dinheiro americano aberta enquanto fingia cumprir as normas. Essa estratégia só era possível graças a uma brecha regulatória do tamanho do Grand Canyon. O verdadeiro trunfo da Binance durante anos foi sua estrutura corporativa. Se você perguntasse ao CZ onde ficava a sede da Binance, ele te dava uma resposta filosófica sobre descentralização e como a empresa vivia na nuvem. A realidade era mais pragmática. A Binance era um fantasma legal. Fundada na China, fugiu para o Japão, depois para Malta e tinha entidades registradas em paraísos fiscais como as Ilhas Cayman e as Seychelles. Não tinha uma sede física nem um domicílio fiscal claro. Estava em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Essa estrutura era deliberada? Tornava quase impossível que um único regulador pudesse intervir. Se um país endurecia as leis, a Binance simplesmente movia seus servidores ou redirecionava o tráfego por meio de outra de suas múltiplas entidades. Era um jogo de gato e rato em escala planetária. Exploraram a falta de uma regulamentação global e coordenada para criptomoedas, operando nas brechas do sistema. Para os defensores das criptomoedas, isso era a máxima expressão da descentralização. Para os reguladores, era uma ameaça direta à soberania financeira e um pesadelo para a prevenção do crime. No final, vendiam uma solução mágica: a liberdade financeira total. Mas a que preço? A Binance tornou-se gigante vendendo uma mistura irresistível de conveniência e medo. A conveniência era ter tudo em um só lugar. Centenas de moedas, futuros, staking, launchpads para novos projetos. Era o shopping center das criptomoedas. A interface era limpa e fácil de usar, atraindo milhões de novatos. O medo era o clássico FOMO, Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora.
Todo dia surgia uma nova meme coin que prometia multiplicar seu valor por 1000. E a Binance era a porta de entrada mais rápida para essa loteria. A empresa se posicionou como a solução mágica para não perder o próximo grande estouro. Criaram uma economia movida pela especulação e adrenalina, onde as pessoas não investiam, apostavam. E como em qualquer cassino, a casa sempre ganha. As comissões, por menores que fossem, se acumulavam até se tornarem bilhões em receitas, não importando se os usuários ganhavam ou perdiam. Mas a linha entre ser um cassino e facilitar atividades criminosas ficou perigosamente tênue. O lado sombrio dessa operação sem fronteiras ficou brutalmente exposto nos documentos do Departamento de Justiça. A frase de um promotor norte-americano foi contundente. A Binance se tornou a maior exchange de criptomoedas do mundo, em parte devido aos crimes que cometeu. A empresa não apenas falhou em implementar um programa eficaz contra a lavagem de dinheiro. Segundo os promotores, tomou a decisão deliberada de não fazê-lo. Eles sabiam que parte de seus usuários eram criminosos e decidiram que os lucros que geravam eram mais importantes do que cumprir a lei. Isso não era um simples descuido, era um modelo de negócio. Permitir transações anônimas era um atrativo para todo tipo de atores, desde investidores que queriam evadir impostos até organizações que financiavam o terrorismo. A falta de um processo robusto de conheça seu cliente, KYC na sigla em inglês, foi um convite aberto ao dinheiro ilícito. Quando finalmente foram obrigados a implementar controles mais rigorosos, fizeram isso de forma superficial, deixando enormes brechas que continuaram sendo exploradas. Para maquiar essa realidade, a Binance investiu milhões em um design de experiência que gritava segurança e confiança. A genialidade da Binance foi envolver esse velho oeste financeiro em uma interface que parecia tão segura e profissional quanto a do seu banco online. Criaram a Binance Academy para educar os usuários, posicionando-se como líderes de opinião. Lançaram o fundo SAFU, Secure Asset Fund for Users, um fundo de seguro para proteger os usuários em caso de ataques hackers. Uma palavra que soava reconfortante, embora sua cobertura real tivesse letras miúdas. Tudo, desde as cores corporativas até o tom das comunicações, era projetado para transmitir estabilidade e confiabilidade. Era como entrar em um cassino de Las Vegas onde os croupiers vestem ternos Armani e te oferecem água com gás enquanto te incentivam a apostar as economias de toda a sua vida na roleta. A experiência do usuário era fluida, gamificada e viciante, ocultando a imensa complexidade e o risco que havia por trás. Maquiaram um produto de altíssimo risco para que parecesse um investimento sensato. Com CZ fora e o governo dos Estados Unidos de olho, o que espera o futuro desse gigante ferido? O futuro da Binance é a grande pergunta de $1 bilhão. Com CZ afastado da direção, embora ainda seja o maior acionista, e um novo CEO no comando, a empresa enfrenta um desafio existencial: transformar-se de um navio pirata em um navio da Marinha Mercante. Agora opera sob a estrita supervisão de um monitor independente imposto pelo governo dos Estados Unidos durante 5 anos. Cada movimento será escrutinado. Eles precisam limpar sua imagem, cumprir as regulamentações em dezenas de países e fazer isso sem perder a agilidade que os tornou famosos. A grande ironia é que, para sobreviver, a Binance precisa se tornar tudo aquilo contra o que se rebelou: uma entidade financeira centralizada, burocrática e, acima de tudo, cumpridora das normas. Os usuários continuarão fiéis a uma Binance entediante e regulada? Ou vão buscar a próxima plataforma sem lei que ofereça a mesma emoção e liberdade dos primeiros dias? No final, voltamos ao começo. A multa de $4 bilhões e 300 milhões não foi uma sentença de morte. Foi o preço da entrada, o custo de passar de pária a membro aceito, ainda que a contragosto, do sistema financeiro global. A moral da história da Binance é uma lição cínica, mas poderosa, sobre o capitalismo moderno. Se você vai quebrar as regras, certifique-se de se tornar tão indispensável e acumular tanto dinheiro que, quando for pego, possa se dar ao luxo de pagar a multa e continuar jogando. Mas agora eu te pergunto: você acha que a multa e a saída do CZ são suficientes para que uma empresa como a Binance realmente mude sua cultura? Ou eles simplesmente aprenderam a ser mais discretos? Se você se fascina por como a tecnologia e a especulação podem criar bolhas espetaculares que acabam estourando, não pode perder minha análise sobre a incrível queda dos NFTs. Te garanto que a história de como as pessoas pagaram milhões por imagens de macacos entediados é tão insana quanto esta. Clique e descubra.